telespectadores da TV Araçatuba, estamos começando mais um programa Araçatuba ao vivo. O nosso programa, como você já sabe, é exibido ao vivo às quintas-feiras, gravado e editado e logo mais reprisado em horários alternativos aqui na sua TV Araçatuba. E no programa de hoje nós vamos abordar aí a questão do protesto das professoras aí da rede municipal de ensino, lutando aí por um reajuste salarial, né, pedindo aí esse ajuste também no quadro de funcionários aqui da Prefeitura de Araçatuba. Nós vamos também acompanhar trechos da sessão da Câmara dos Vereadores, onde teve aí o pedido da vereadora Edna Flor negado, né, entre outros acontecimentos aí que abordaremos também no programa. Esse pedido que você vai acompanhar é um absurdo que a gente já vinha falando aqui em programas anteriores, de o governo municipal se negar a oferecer informações públicas para que você, telespectador aí que nos assiste, não fique sabendo daquilo que realmente acontece aí nos porões da administração municipal. Regis, com você. Bem, Tito. Bom, acompanhado de deputados federais e representantes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, entregou nesta terça-feira, em Araçatuba, caminhões e máquinas a 230 prefeituras do interior do estado de São Paulo. Foram entregues 163 motoniveladoras e 180 caminhões, ao custo total de 115 milhões de reais. Vamos acompanhar imagens aí, né? Estamos acompanhando as imagens aí desse evento, desse fato, né, que aconteceu aqui na cidade de Araçatuba. A presidente Dilma Rousseff, que estava cotada para comparecer na cidade, ela cancelou sua vinda ao evento devido à crise política em Brasília. Muito provavelmente se preocupando aí em dar as explicações necessárias, nesse caso da Petrobras, não é isso? E o que preocupou é que foi dado aí pelas pessoas, né, que estavam conduzindo esse evento, de que ela não tinha data na agenda nem horário, né? Alguma incompatibilidade de agenda. Só que no mesmo dia ela estava na cidade de Bauru, a pouco mais de 250 quilômetros aqui da cidade de Araçatuba. Estranho, né? Seguindo a matéria da Folha da Região, esse investimento deve atender 65 mil famílias de agricultores que ainda moram no campo. O programa contempla todos os municípios do estado com até 50 mil habitantes. A produção da TV Araçatuba esteve no evento e conversou aí com o ministro Miguel Rossetto e vamos acompanhar a partir de agora aqui. O programa contempla todos os municípios com até 50 mil habitantes no Brasil. São em torno de 5.100 municípios de todo o nosso Brasil que estão recebendo estas máquinas para melhoramento e da manutenção das estradas vicinais. O governo da presidente Dilma tem estimulado muito a produção agropecuária, os nossos agricultores familiares, a nossa produção nesses milhares de municípios. E é tão importante quanto produzir é que os nossos agricultores e produtores tenham condições de escoar a sua produção. O objetivo desse programa, que é um reconhecimento das necessidades desses municípios, em terem condições de terem boas estradas vicinais para garantir a boa escoa da produção e também para garantir a integração da sua comunidade. São por essas estradas que passa o ônibus da escola infantil, é por esta estrada que passa a ambulância, é por esta estrada que a comunidade se integra. Portanto, nós estamos muito felizes aqui em São Paulo nesse momento. São 230 municípios agora de São Paulo que receberão esses 343 equipamentos, motoniveladoras, caminhões e retroescavadeiras. Pós-ano eleitoral, o que o governo federal vai distribuir para essa região? Nós já estamos preparando o PAC 3. Nós estamos num processo de discussão com o PAC 3 e para além daquilo que, obviamente, a partir da definição da escolha popular, né, a partir da definição da escolha popular em a presidente Dilma continuando o seu governo, que ninguém tenha dúvida, nós iremos manter uma política de atenção a esta região, todos os programas, e iremos continuar o PAC a partir do PAC 3. Há um tema importante, especialmente para o estado de São Paulo, que estas máquinas, essas mesmas máquinas
que estimulam a produção agrícola no estado de São Paulo, são também as máquinas que estimulam o emprego industrial no estado de São Paulo. Das 18 mil máquinas que estão sendo entregues pelo governo federal, todo o país, 10 mil máquinas estão sendo produzidas no estado de São Paulo. São mais de 10 mil empregos diretos industriais que este programa está assegurando. Portanto, este é um novo país, não é um país que importa máquinas, é um país que adquire e estimula a produção de máquinas dentro do nosso Brasil, gerando emprego industrial e gerando emprego e renda agrícola em todo o nosso país. Tá aí, mas você acompanha aí o pronunciamento durante essa entrega das máquinas agrícolas para o PAC 2. E seria interessante, a gente estava até pensando aqui, que o ministro também lembrasse que localmente as nossas pontes hoje não permitem que se escoe da forma como se diz aí a nossa produção, não é isso? E o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cotado aí para ser o candidato do PT ao governo de São Paulo, também esteve presente nesse evento. Ele não poupou críticas aí ao atual governador pelo PSDB, o governador Geraldo Alckmin. Na sua fala, o Padilha criticou bastante o seu principal articulista aí da oposição hoje, do PSDB, que é o governador, e provavelmente o principal oponente, né, da sua candidatura, adversário político. Adversário político. Vamos ver o que disse aí o Alexandre Padilha. Você tem focado nas suas andanças o problema de abastecimento que está atingindo a capital atualmente e também a questão do cartel do metrô, gargalos do governo do estado. Porém, o Alckmin ele é muito forte no interior de São Paulo. De que forma você acredita que esses dois assuntos possam interferir no eleitor do interior e mudar o voto tradicionalmente tucano para um voto para o PT? Porque os dois assuntos mostram como o governador atual, o tempo todo que governou esse estado, passou a ficar lento na execução de obras. A crise da água é a falta de planejamento e de obras para levar água dos nossos rios para a torneira dos paulistas, para a produção agrícola. A crise da água começa a preocupar, inclusive, o produtor rural, os industriais nos investimentos. E o governo atual passou a ser lento na execução das obras, do conjunto das obras. Estradas, hidrovias. O nosso estado de São Paulo hoje transporta 6 milhões de toneladas de grãos por hidrovias. Nossa hidrovia Paraná-Tietê tem um papel decisivo nisso. Poderia estar exportando 21 milhões, poderia estar transportando 21 milhões de toneladas de grãos e hidrovias. Isso barateando o custo do transporte para o produtor rural, reduzindo o custo do alimento na ponta para o nosso consumidor. Se investiu pouco em hidrovias nesse período. Parece que só se investiu em estradas e parou de investir em hidrovias e transporte ferro e trem, ou seja, todas as obras passaram a ser lentas no estado de São Paulo no hoje período. A crise da água é só um reflexo da ausência de obras que deveriam ter sido feitas no nosso estado de São Paulo. Araçatuba é um exemplo disso, ou seja, foi a força do PT, com seus aliados, de forma mais ampla possível, que faz Araçatuba estar nesse boom de crescimento econômico, de emprego. Quem algum dia ia imaginar que Araçatuba ia ter um estaleiro? Hoje tem estaleiro para produção de navio, gerando emprego novo, de alta tecnologia aqui para a população. Eu estou torcendo para que a saúde seja um tema no debate da eleição para o governo do estado. Que nós vamos mostrar quem faz mais pela saúde no estado de São Paulo. Se é o governo federal ou se foi o atual governador o tempo todo que governou esse estado. Você falou de obras, todas elas são do governo federal e com a prefeitura. As unidades básicas de saúde que nós já inauguramos, a UPA que está em construção, a expansão do programa Mais Médicos, trazer uma faculdade de medicina para Araçatuba. Isso é ação do governo federal. O atual governador, o tempo todo que governou esse estado, não deu a preocupação para a saúde que ela merecia. Fomos nós do governo federal, em parceria com o município, em parceria com as Santas Casas, que estamos ampliando o tratamento de radioterapia, tratamento do câncer aqui em Araçatuba. Ou seja, estou torcendo para que a saúde seja um debate, porque nós vamos mostrar quem fez mais pela saúde de São Paulo e quem fez mais foi o Ministério da Saúde em parceria com os municípios. Tá aí, essas foram as palavras do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em passagem aqui por Araçatuba, para entregar esses maquinários. Seu Wilson Marinho, é uma briga realmente bastante acirrada aí entre essas duas siglas partidárias. O que o senhor acha aí do resultado disso? Olha, gostaria que... Ele tem razão. Nós temos que estar discutindo isso.
ele está pedindo uma discussão com o governador, eu acho importante. Tão importante que até a presidente da República venha contar para nós também como é que foi o negócio da Petrobras, que está se derretendo, acabando, ninguém fala o que está acontecendo. Porque se abrir a caixa preta da Petrobras vai ser uma loucura. Agora eu vejo o Padilha vindo aqui, com todo o respeito à pessoa dele, eu não vi que ele fez nada para Araçatuba até hoje. Essa promessa, por exemplo, que ele está dizendo aí da faculdade, a presidente da República prometeu também no mesmo dia, praticamente no mesmo horário, em Bauru. E para vir uma faculdade onde se vai se pagar muito caro, será que aqueles que precisam estudar vai ter condições? Então, você percebe que esta festa que foi feita essa semana é totalmente política. Araçatuba não ganhou nada disso, tem mais de 50 mil habitantes. Mas o que vai adiantar também se Araçatuba ganhasse? Aonde as máquinas iam passar? Nós não temos local para as máquinas andar, não temos, além dos buracos, não temos ponte. Nos principais lugares onde hoje nós temos as nossas lavouras. Então, na minha opinião, é muita política, é muita conversa. E é engraçado que essas coisas só acontecem na época de política. Eu até gostaria que acontecesse que nós tivéssemos eleição todos os anos. Não tem dúvida, seria uma outra Nossa, né, outra Araçatuba coisa, seria né? lembrada pelo governo federal. Tá certo. Bom, como a gente disse no começo do programa, nós estamos recebendo hoje aqui a visita de 4 professoras que organizaram aí protesto na semana passada por melhores salários e também por um ajuste aí no quadro de funcionários dessas escolas. Nós vamos chamar um breve intervalo e voltamos na sequência aí com elas que já se encontram aqui em nossos estúdios. Nós voltamos já. Estamos de volta, este é o Araçatuba ao vivo, que você acompanha aqui pela sua TV Araçatuba, canal 21. Como disse no início do programa, hoje estamos recebendo aqui as professoras, que na última sexta-feira, elas estiveram aí protestando contra a prefeitura, que ainda não negociou o aumento de salários da categoria, nem tampouco o ajuste de funcionários. E segundo apurou aí a Folha da Região, 90%, eu disse, 90% dos professores aderiram ao protesto. Vamos saudar aí os convidados mais uma vez, Petito? Com certeza. Nós estamos recebendo aqui a Cláudia Simone Brenha Simões, ela é presidente da ADEMA, né, que é a Associação de Diretores e Especialistas em Educação do município de Araçatuba. Conosco aqui também a Sandra Silos, coordenadora pedagógica, a Andréia Oliveira, que é professora, e também a diretora aposentada Silvia Helena Iocco. Bom, vamos começar conversando, né, com a Cláudia. Com a Cláudia, né? Fazendo a primeira pergunta, Cláudia. O que está acontecendo com a educação na cidade, Cláudia? Então, assim, no momento atual, a gente aderiu, né, por este luto, pela sexta-feira em luto, para sensibilizar o nosso prefeito. Porque este ano foi no dia 21 de janeiro que nós encaminhamos para ele um ofício solicitando que sentássemos para negociarmos as nossas tabelas de vencimento e até hoje nós não tivemos resposta. E isso a gente vem fazendo desde 2010, né? Porque em 2009 a gente teve aí a aprovação do nosso novo plano de carreira e junto com ela a promessa dele de no ano seguinte sentarmos para fazer essa correção da tabela de vencimentos de todos os funcionários que ali fazem parte do plano de carreira. E até então, de 2010 para cá, ano a ano, a gente vem encaminhando esses ofícios para o prefeito sem nenhuma resposta. Então, este ano, resolvemos, para sensibilizá-lo, no intuito de que ele nos ouça, né, de que ele nos atenda, resolvemos aí fazer a campanha da Sexta-feira Preta, né, de fazermos um luto. Black, né, uma Sexta-feira Black, né? Isso, então, em sentido de luto mesmo, né, estamos de luto, em sinônimo mesmo aí de tristeza
por ele não nos receber, por não nos responder. Vocês tentaram falar com ele e ele sequer recebeu vocês para conversar sobre o assunto? A gente encaminha, né, assim, o protocolo é esse, encaminhamos o pedido, né, para sermos atendidas e ele não nos responde, né? Então... Ô, Cláudia, qual que é o índice percentual aí que vocês estão querendo, que pleiteando, né? Então, a gente encaminhou este ano o pedido de 30%. O que seria isso? De 2009 para cá, nós temos aí 5 anos. Então, daria 6% ano a ano, seria esse o nosso pedido. Certo. E você sabe, assim, se cidades vizinhas, por exemplo, se esse reajuste vem acontecendo ano a ano, se a categoria vem sendo reconhecida e tem diferença ou alguma discrepância, por exemplo, salarial comparado com Araçatuba? A gente tem feito aí levantamento, né, com as cidades vizinhas, porque é difícil não fazer comparação, né? Sem dúvida. Desde a aprovação do plano já estávamos com salários defasados. Então isso só vem agravando com o passar dos anos. Nós levantamos, acho que as meninas devem ter aí um valor um pouco melhor, mais detalhado, mas me parece que em Birigui nós estamos aí com um inicial de 2018, né? O nosso está em 1.400, 1.500, acho que seria alguma coisa assim para professor. E então a maioria das cidades vizinhas tem feito essa valorização, então está dando uma diferença boa com a nossa tabela. A gente tem perdido profissionais, inclusive para as cidades vizinhas, a gente tem sentido isso, que os profissionais têm passado em concurso, têm ido embora da nossa rede. Então está precisando dessa valorização. Nós temos bons profissionais. A gente tem feito um bom trabalho porque a prefeitura está recebendo prêmios, né? Acho que assim vocês têm acompanhado que o resultado do trabalho de vocês, né? O resultado do trabalho, que é um bom trabalho. Então, assim, por que não sermos valorizadas pelo bom trabalho que a gente vem desempenhando? É isso que a gente quer, que eles sentem com a gente e que a gente consiga, né, achar um bom senso. Não pode dar 30%? O que você pode dar? Vamos negociar, nós queremos negociar, nós queremos ser ouvidas, nós estamos aqui, assim, de coração aberto, de portas abertas para negociação, mas nós queremos conversar, né? Hoje são quantas professoras aí inscritas aí na ADEMA, né? Ou na Rede Municipal de Ensino? Então, a ADEMA são diretores, coordenadores e supervisores que fazem parte, né, da associação. Mas na rede nós somos 960 professores, né, profissionais. Então é uma rede grande, né? Cresceu bastante. Então são bastante profissionais. Certo. Muitos profissionais. O que eles dizem a respeito dessa não atualização de valores e o que é que vocês estão pleiteando em termos de ajuste de funcionários? Seria contratar novos funcionários para algumas funções? Ou seja, estão faltando professores na rede? Então, assim, essa questão, né, de falta de funcionários, a gente encaminhou para a Secretaria de Educação, a gente tem negociado com eles. No momento agora, a reivindicação, o luto está direcionado mesmo para a questão salarial, da tabela de vencimentos, que tem sido uma luta aí já de 5 anos e que o nosso foco, no momento agora, a gente quer concentrar nisso. Né? Então, no reajuste, porque é toda uma categoria, é professor, são educadores infantis que ficam lá 8 horas por dia cuidando de crianças, que a gente atende aí a rede de crianças a partir de 4 meses nos berçários, né, da rede municipal. Então a responsabilidade é grande porque a mãe deixa lá o seu filho, né, na certeza de que ele vai estar sendo bem cuidado, e ele está sendo bem cuidado. Hoje nós temos até professores dentro do nosso berçário. Então a gente tem uma educação de qualidade
E é isso que a gente quer, né? Que nosso prefeito... Isso reconhecido aí pelos prêmios, né? Que a cidade vem ganhando aí em índices de ensino, né? Exatamente. Eu queria que a produção repetisse as fotos, né? Algumas fotos que a gente colocou das professoras enlutadas, né? Vamos dizer assim, né? E como é que fica a situação? Vamos colocar agora no posicionamento dos pais. Sou pai também. Como é que fica a situação dos pais, das crianças, né? E vendo, né, todas as professoras de preto fazendo esse protesto. Houve algum comentário, algum pai que se prontificou em ajudar a estar juntos com vocês? Queria até que as professoras estivessem falando a respeito disso, as professoras convidadas também. Nós acreditamos que o nosso movimento está crescendo, está tendo uma adesão muito grande dos professores, cada dia mais. A sociedade está percebendo que algo está errado, algo está acontecendo. Essa abertura que vocês estão nos dando foi fantástica, que é uma coisa que nós não tivemos nos outros anos. Nós estamos na verdade, Petito, desde o início de fevereiro, vestindo preto todas as sextas-feiras. Não começou a semana passada. Mas isso vem crescendo, porque as pessoas estão percebendo que se nós não nos manifestarmos, vai começar do zero, nós vamos continuar do nada. Não tem... Eu queria te perguntar, Sandra, desde quando vocês estão aí nessa luta? Porque é uma defasagem bastante significativa se a gente comparar aí com o valor de Birigui, por exemplo, né? Sim. Essa luta é desde 2010, é isso? Já pelo reajuste? Em 2009, quando foi protocolado o plano de carreira, inclusive, é importante dizer que esse plano de carreira, ele foi muito estudado durante um período muito grande, com uma comissão formada por professores, secretários de escolas, ADIs, diretores, coordenadores, que, estudando o plano de carreira, nós víamos alguns lugares que precisavam ser mexidos. Quando foi protocolado isso, a tabela... que nós também mexemos, né, pedindo alguns reajustes, ela foi tirada desse plano e foi aprovada algumas mudanças. Desde 2009, quando foi protocolado, havia, como a Simone mencionou, uma promessa do prefeito estar negociando essa tabela com a gente. E isso não aconteceu. Aguardamos aí 2010. No final de 2010, nós tivemos aí um bônus no final do ano para dar uma acalmada nos ânimos. E em 2012, nós tivemos um manifesto grande também, onde nós saímos em caminhada e paramos em frente à Prefeitura Municipal. O prefeito nos colocou para conversar com ele naquele momento, e ele prometeu que estaria estudando isso e daria um retorno para nós. Nós estamos aguardando até hoje, né? O ano passado, nada, e como a Simone disse, todos os anos a ADEMA reitera esse pedido. Vamos conversar, o que você tem para nos oferecer? E isso não acontece. E, na verdade, as outras cidades, a gente escuta do aumento que eles estão tendo efetivo. Aí ele fala, não, eu já estou... Na verdade, o aumento é para todo mundo. Não, não é. Porque o aumento para a educação, ele vem de uma verba específica para a educação, que é uma verba do Fundeb. Então, não tem nada a ver com o aumento salarial dos funcionários da prefeitura. Esse aumento que ele tem dado, ano a ano, reposição, 3 e pouco, 4 e pouco, não tem nada a ver com o nosso aumento. O nosso aumento é uma valorização do profissional da educação, o qual nós temos direito e é previsto no plano de carreira. E isso não vem acontecendo. Então, é uma decisão, pelo que a gente vê, meramente política, então, de se fazer cumprir, né, aquilo que já está... aí, bem dizer, destinado, né? Porque se existe a verba do Fundeb e existe no plano de carreira, está prevista essa valorização, por que não fazer, né, seu Wilson? Inclusive, totalmente todos os segmentos, todas as classes já tiveram aumento. O reajuste, inclusive, até o menor deve ter sido 8%, 9%. O que elas estão reivindicando, que dá 6%, desculpa falar, é uma merreca em relação àquilo que um professor faz, em especial numa época de hoje que não é respeitado por nada. Eu acredito, prefeito, que o senhor é um homem educado, que o senhor sempre recebeu, que o senhor é o nosso prefeito, o senhor quer melhorar a nossa cidade, o senhor tem essa intenção. Por gentileza, senhor prefeito, em nome de todos aqui, receba essas professoras.
Discuta com elas. Se não pode dar todo o aumento agora, gasta 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Mas não vamos esperar aí 4, 5 anos para acertar uma coisa que é uma angústia. Nós estamos vendo aqui todas elas tristes. E quando uma professora está triste, o que ela pode ensinar aos alunos? Tristeza. Agora, só o senhor que pode mudar essa tristeza para uma alegria, que não é nem alegria, é a obrigação onde o senhor está sentado como prefeito, como primeiro mandante de Araçatuba, mudar esse quadro negro, que é vestido de negro, que elas estão vestidas, mostrando que realmente Araçatuba está com um negrume muito, muito negro. Inclusive isso foi motivo aí do próprio líder do prefeito na Câmara, né? Não, assim, ele não quis, o vereador Cláudio Henrique da Silva, ele não quis fazer a defesa do prefeito. Também acho que não existe defesa, né? Depois de 4, 5 anos aí, sem sequer receber os professores e dialogar, não acredito que possa existir defesa. Eu queria perguntar agora para a professora Andréia de Oliveira Marques. Andréia, quais são as dificuldades aí que vocês enfrentam no dia a dia aí como professora na rede municipal de ensino aqui em Araçatuba? Bom, as dificuldades, elas são encontradas em todas as escolas, municípios, e isso nós, professores, estamos preparados a lidar com elas. A maior dificuldade hoje é entender por que o município vizinho, que há 6 anos atrás ganhava menos que nós, conseguiu adequar os salários dos professores e hoje eles ganharem mais que nós. Então, tudo que há dentro da sala de aula, dentro de uma escola, vai ter problema? Sim, com certeza. Porém, a gente consegue resolver. Alguns com mais dificuldade, outros com menos. A comunidade geralmente tende a estar ajudando quando é necessário, o apoio de um pai para algo. Eles vão estar lá, vão estar colaborando. Eu ia te perguntar isso aí. Os pais, por exemplo, eles são envolvidos aí com... Hoje não mais tão atuante talvez como antes, há alguns anos, porque hoje pai e mãe precisam trabalhar. Então, o horário talvez não se enquadre, não se encaixa ao horário da escola, que é a nossa escola atende das 7 às 5h30. Então, eles não estão tão presentes para essa ajuda. Mas, quando são solicitados, eles estão, sim, nos ajudando. Quando é necessário, por algum problema que ocorre na escola. Então, assim, o que nos entristece muito não é de saber que o vizinho, a cidade vizinha está pagando mais e o professor de lá está ganhando mais. Então, o problema que nos entristece é como essa administração da outra cidade conseguiu reajustar o salário dos professores, diretores, o salário da educação, e ela está maior que a nossa, que era maior, e a cidade de Araçatuba não consegue, mesmo o prefeito falando que usa 83% da verba do Fundeb para isso. Porque nós, professores, temos uma verba específica. Ela não tem como envolver com o aumento do funcionalismo municipal de Araçatuba. Tá? Nós fazemos parte, sim, do funcionalismo municipal de Araçatuba. Porém, o nosso pagamento ele é retirado de uma verba fechada, que é a verba do Fundeb, que vem somente para a educação. E o prefeito, como um administrador, ele precisa verificar, então, o que está acontecendo para ele estar usando 83% e o reajuste real não ter acontecido de fato. 83% do quê? Da verba do Fundeb. E ele tem um percentual que, se eu não me engano, o mínimo é de 60% a não sei quanto para ser usado com pagamento de funcionalismo. Certo. E na última entrevista que eu vi, ele colocou que era usado 83%, 85% dessa verba. E por que aqui usa 85% dessa verba e o nosso salário realmente não teve um aumento real de fato? Olha, Tito, rapidinho vou interromper a entrevista, porque um sindicalista, não vou citar nomes, né? Ele colocou aqui agora, nesse momento, inclusive o Argemiro colocou uma foto de um companheiro de vocês. Ele estava, acho que, em frente à antiga estação ferroviária, com cartaz escrito "Educação de qualidade se faz com valorização". Nessa foto, esse sindicalista, ele deu a seguinte sugestão, e triste, diga-se de passagem. Sugestão aos companheiros professores: formar comissão de negociação e mobilizar a categoria para um possível enfrentamento, greve. Diz que a saída seria essa. Triste a gente saber, né? Sim, pode não, deve compartilhar a informação. A minha opinião em relação à greve é que uma greve bancária, ela causa prejuízo ao banco. Uma greve na educação, infelizmente, todos temos consciência, ela só vai causar prejuízo ao pai, à mãe que não vai ter onde deixar o seu filho. E isso vai fazer com que a comunidade
fique contra ainda mais os professores. Então, a nossa profissão não dá prejuízo para ter greve. Desde que ano o Estado faz greve? O que eles conseguiram? Nada. E quando conseguiram alguma coisa foi apanhar lá em São Paulo. Então, eu não vejo que a greve é um caminho. Nós vivemos em uma democracia, nós vivemos em uma realidade onde o prefeito da cidade diz que ele é aberto à negociação, que ele é um sindicalista, que ele foi um sindicalista e que ele sabe negociar. Então, o que a gente pede é isso, vamos negociar. Precisamos negociar. Ok, eu só ressaltando, eu só não vou citar o nome desse sindicalista, vou até ressaltar, porque realmente a resposta não foi diretamente para o canal TV Araçatuba, que nós temos aqui um canal de comunicação via Facebook. Foi direcionado a uma outra pessoa, mas eu não pude deixar de ler, porque eu estou participando também, junto com o Argemiro, vou citar, quem quiser visitar a página do Argemiro, que também nos ajuda bastante, inclusive tem uma foto aqui de um abraço que vocês fizeram na Praça Rui Barbosa, é isso? Tem fotos aqui de todos os professores, fotos também de vocês de preto, então ele está junto com vocês também nessa empreitada aí, ok? E eu acho que vale ressaltar também essa grandeza aí com que os professores estão se comportando, né? É uma demonstração, uma opinião que demonstra realmente aí uma grandeza de espírito, né? Em dizer que, claro, os maiores prejudicados serão os alunos, os pais e, consequentemente, os próprios professores, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que vale ficar ressaltada. E, claro, existe aí por parte do poder da Câmara Municipal, por exemplo, tem alguém ajudando vocês, encampando aí essa luta? Dos vereadores, por exemplo? De início, resolvemos nós, porque tudo começou, não foi a partir da ADEMA só. Foram conversas. Nosso salário hoje já não dá mais para pagar as contas que pagávamos há alguns anos atrás. Então, a partir de conversas, em intervalos, fora do horário de trabalho que a gente se encontra, somos amigos do pessoal que trabalha na escola, então surgiu a ideia de voltarmos a conversar, pedir para ser conversado. Todos os anos vem sendo pedido para ser conversado com o prefeito, ser renegociado, negociado. Até porque, desculpa interromper, até porque assim, são vários professores que estão vereadores hoje na Câmara, né? Que pelo menos tanto aí do ensino médio como também de faculdades, né? A gente sabe que tem vários vereadores ali que dão aula, né? Que estão na mesma situação que vocês, vamos dizer, em termos de profissão. Sim. Espero que eles possam estar nos ajudando, porém, como cidadã, não mais como professora, acredito em poucos. Tá certo. Eu queria perguntar aí para a Silvia Helena Iocco, ela que é uma professora aposentada. Ô, Silvia, você já viu a cidade, nossa cidade, aí em alguma situação como essa, em anos anteriores, aí, em gestões passadas? Eu estou aposentada desde 2010, né? Já passei por várias administrações, por muitas comissões. E, aliás, assim, eu estava brincando com as meninas, eu prometi que eu não ia participar de comissão. Mas a gente tem que participar, sim, porque as coisas não estão bem. Se nós estamos em luto, é porque as coisas não estão bem, não é? E isso reflete na sociedade. Então, realmente, Araçatuba está precisando de uma sacudida, né? De melhorar em alguns pontos. Só que a nossa causa é específica. Então, a gente está lutando, nós começamos nosso movimento, é próprio, é específico, ele tem endereço, não é? Então, nós estamos esperando essa resposta. Então, o movimento é nosso, é do magistério. Tá certo. Bom, tá aí. Eu queria deixar o espaço aí franqueado a vocês, Cláudio, para caso queiram aí fazer algum apelo ou dizer aí para a cidade de Araçatuba, né? O que vocês esperam aí dessa administração e no que eles podem ajudar e de repente já ter um índice, de repente vocês já têm uma proposta de percentual, por exemplo, pensada que para oferecer ou para propor mesmo ao poder público aí municipal para que possa sair esse acordo? Existe algum número já, mais ou menos? Então, o número é o que a gente passou para ele, né? A gente quer trabalhar em cima desses 30%, mas eu quero aproveitar aqui o espaço para estar pedindo, né, que o senhor prefeito possa nos atender. Abrir o espaço da prefeitura para nos receber essa comissão de educadores
e que a gente possa dialogar, chegar a um consenso ali. Não vai ser esses 30, não sei, mas a gente quer conversar, a gente quer conseguir construir essas tabelas, reestruturar essas tabelas de vencimento que eram, que deveriam ter sido aprovadas lá em 2009, que foram retiradas quando da aprovação do plano, que a gente consiga reestruturar essas tabelas de uma maneira que atenda satisfatoriamente a todos os profissionais da educação que hoje estão trabalhando muito insatisfeitos. É um problema, e principalmente a gente sabendo aí que o problema do nosso país é a educação, né? Então acho que os políticos aí, os governantes tinham que olhar para a educação, primeiro de tudo, com essa premissa, né? De que, poxa, nós temos que melhorar a educação para melhorar o país. Não é isso, seu Wilson Marinho? Eu vou até dar uma sugestão para buscar professor lá em Cuba. O médico está vindo, vamos buscar professor também, quem sabe fica mais barato. E os daqui também estão indo para Birigui trabalhar. Porque lá é mais caro, região, né? Onde estão... Onde estão melhor lá, né? Está ganhando mais lá. Mas eu acredito que o prefeito vai convidá-las, tenho certeza. Pois não, Sandra? Pitito, eu gostaria de fazer mais um comentário reforçando o que você já falou e a Simone também. A nossa cidade, o nosso município tem sido manchete em vários congressos falando da qualidade, da boa educação. O prefeito até usa muito essa frase: Araçatuba tem uma educação de excelência. Então, vamos valorizar quem está proporcionando isso para o município. Valorizar com títulos, mandando carta, parabenizando, maravilhoso. Isso é muito bom para o nosso ego. Só que nós precisamos realmente de um aumento salarial. E outra coisa que eu gostaria de dizer, a cada ano, essa verba do Fundeb, ela tem aumentado de forma bastante quantitativa. E então, não é a mesma verba que vinha há 5 anos atrás, não é a mesma. A verba do Fundeb, agora em 2012, 2013, né, Simone? Foi de 28 milhões, foi isso, Simone? Agora em 2013 foram 46 milhões. 46 milhões. Pensando daí que nós temos 960 funcionários, dividindo, nunca chega de forma alguma, o salário que nós estamos recebendo. Se foi essa verba que veio para nós, isso é claro, está bem específico. Não é, se você dividir o coeficiente, não é esse. Nós não ganhamos todos os funcionários, desde o inicial até um diretor, até um supervisor, 3, 4 mil reais, em hipótese alguma. Então, alguma coisa está errada, alguma coisa não está caminhando legal. E nós queremos realmente ser valorizados, não só com elogios, dizendo aí nas propagandas políticas, a Araçatuba tem uma educação de excelência, é ótima, melhorou muito. A educação vem melhorando muito, não é só essa gestão. A educação vem melhorando muito, faz muito tempo. Faz muito tempo, porque nossos professores são dedicados, nossos professores se empenham, mesmo não ganhando, para estar trabalhando tanto, porque o professor trabalha fora do seu horário de trabalho para poder dar uma educação de qualidade para os nossos filhos, para os filhos que nós temos. E isso não tem sido valorizado. Mesmo ele sabendo que ele não ganha para isso, ele trabalha, se dedica e traz esse resultado. E a prova disso são os títulos que a Araçatuba tem recebido. Então, eu acho que alguma coisa tem que ser feito e só registrando. Amanhã, continuamos de luto. A não ser que o prefeito tenha lá um bom senso e uma caridade, nos receba, e não só 30%, tá, Simone? Eu acho que nós merecemos muito mais do que isso. Pela responsabilidade que nós temos com as crianças, porque eles serão nosso futuro. Então, a base é agora. Eu digo sempre isso, que um bom médico, ele teve uma base. É a base. E nós trabalhamos com isso. A pessoa, quando está feliz, quando ela está tranquila, quando ela não precisa ficar fazendo bico em outros afazeres para aumentar o seu rendimento, ela se dedica muito mais. Se hoje é com excelência, ganhando o que nós ganhamos, melhorando o nosso salário, isso vai ser muito mais do que excelência. Não tem dúvida, principalmente se tratando aí dessa base, né, que é o começo da vida, né, das pessoas aí, para que se formem bons cidadãos. Agora eu queria fazer mais uma pergunta, até para saber, como é que está a merenda escolar hoje nas escolas? A merenda está legal, está satisfatória?
Como é que funciona e como é que está isso hoje no município de Araçatuba? Eu acredito que está contento, sim. Em questões de qualidade, pelo menos na escola que eu trabalho, não tem problema nenhum. As crianças comem muito bem, está tudo tranquilo, sim. Com relação a isso e aos demais, das demais necessidades, então está tudo tranquilo. Por exemplo, questão de material, está tudo sob controle. Os materiais estão chegando, né? Essas semanas que passaram aí, chegaram nas escolas, estão sendo feitas entregas, né, para os alunos. Mas as aulas começaram quando? Início de fevereiro, né? 5 de fevereiro. Então está sendo entregue com um mês de atraso. Mas isso geralmente acontece isso, né? Nunca vem no começo do ano. Falta de programação, não sei qual que é o problema aí. Mas todo ano é isso, não começa no início das aulas, o que está errado. Esses materiais deveriam estar na escola antes do início das aulas, né? Uniforme, tudo bonitinho. Mas esse ano até que chegou cedo, ano passado chegou um pouquinho pior. Eu acho que esse ano já deu uma melhorada. Tá certo. Mais algum esclarecimento, alguma coisa que vocês queiram falar que não lhes foi perguntado? Acredito que é isso mesmo, né? Agradecer muito essa abertura que vocês estão dando para a gente, essa cobertura no jornal. Isso, assim, dá uma luz no fundo do túnel, não estamos sozinhas, né? Isso é muito bom. Obrigado mesmo. Nós agradecemos também a presença aí de vocês aqui com a gente e podem contar conosco. Como a gente já vem dizendo aqui em nossa programação, o programa é exatamente para discutir a cidade e para poder trazer aí às claras aquilo que vem acontecendo e os seus pormenores aí da administração pública municipal. Então, a gente agradece aí a presença de vocês e para você que está em casa, nós voltamos no próximo bloco com a vereadora Edna Flor. Até já! Estamos de volta, este é o Araçatuba ao vivo, que você pode participar. Se você quiser nos ligar, basta telefonar para o 36367732 ou mandar a sua mensagem também via Facebook, o facebook.com/TV Araçatuba. Nós estamos aqui no estúdio com a vereadora Edna Flor, do PPS, para falar aí sobre a última sessão, na qual ela teve um requerimento rejeitado, que foi o requerimento aí sobre o CAICA, né? Ela gostaria de ter aí as informações, né? Ela requereu as informações aí a respeito do CAICA. O que aconteceu, vereadora? O que está acontecendo com o CAICA? Obrigado pela presença aqui. Boa tarde a todos. Pitito, Regis, seu Wilson. Na verdade, já tem sido usual, Pitito, o município adotou esse critério, tem maioria, né, com a bancada, de rejeitar requerimentos que de alguma forma cause algum incômodo, revele algo errado. Já é usual, infelizmente, e a gente tem que recorrer ao Ministério Público para obter informações. Eu já disse isso, que é um antisserviço, é algo contrário à democracia, isso tolhe, eu falei para o presidente ficar bravo, o presidente da Câmara, mas eu falo que isso cerceia o direito, né, do vereador, o exercício do mandato, não é questão mais política, é uma questão de direito, é uma questão administrativa, vai além das questões de governo, é uma questão mesmo administrativa. Pois bem, na questão do CAICA, Pitito, o que acontece? O CAICA é o Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente. Primeiro, ele presta um excelente trabalho para o município. Nós temos lá, eles tentam jogar a gente contra, mas não é isso, os servidores de lá sabem, né? Nós temos ótimos servidores lá. Temos o doutor Sérgio, neurologista de primeira, né? Temos a coordenadora Carmen, que é excelente. Ponto final. O pessoal é bom e faz um bom serviço. Só que a educação do município recebeu no ano passado, em junho, uma comunicação de que não era mais para enviar crianças para lá para serem avaliadas, porque eles não tinham como incluir mais crianças no atendimento, né? Isso é gravíssimo. Agora há pouco, no outro bloco, nós tivemos aqui educadores, né, educadoras, e elas sabem o que significa uma criança que precisa ser encaminhada ao CAICA. É uma criança que está com alguma deficiência na aprendizagem. E isso não dá para ficar esperando o município pensar quando vai abrir concurso para... Não tem jeito, né? Nós temos que ampliar esse quadro de servidores e continuar prestando esse serviço. Porque é uma criança que tem algum déficit, é uma criança que
vai precisar de uma intervenção talvez especializada, né? E o município, na minha opinião, está descumprindo, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente em não garantir esse atendimento. E nós queríamos saber isso. O que falta? Primeiro, nós já sabemos que está descumprindo uma lei municipal, né? Porque há uma lei municipal, acho que de 97, que diz quais são os profissionais que nós teríamos que ter no CAICA, incluindo fisioterapia e terapeuta ocupacional. Nós não temos. E o Ministério Público já fez lá, Petito, uma pequena auditoria, né? Fez uma verificação lá com o seu corpo técnico que eles têm agora e verificaram falhas grandes. Primeiro, a coordenadora, ela cumula a função de coordenadora e de assistente social. É claro que isso não é possível, porque assistente social tem que fazer visitas, tem uma série de outras atividades, né? E nós temos esse acúmulo de funções. Primeiro, que precisa ser corrigido. Segundo, faltam profissionais. Aí eles dizem, não, já tem esses profissionais, nós temos na educação. Ótimo que tem uma equipe multidisciplinar na educação, só que não tem fisioterapeuta. E não é isso que a lei diz. A lei diz que isso tem que ter também no CAICA. Tem que trabalhar em parceria, mas tem que ter no CAICA. E é isso que nós estamos querendo. Saber que profissionais faltam, quando o município vai contratar, verba nós sabemos que temos, é verba da saúde, porque o CAICA também já foi uma bola, né? Uma hora joga para a educação, porque tem a ver com a educação, outra hora joga na verba da saúde, agora está na saúde. Tudo bem. Verba nós temos, a gente tem acompanhado a execução do orçamento da saúde, é plenamente possível a gente ter, né, um maior, quem sabe, descentralizar o CAICA, fazer um trabalho descentralizado na cidade, enfim, né? Era isso que nós queríamos saber, como garantir um atendimento integral às crianças e aos adolescentes do nosso município. E esse direito nos foi negado mais uma vez. E aí me disseram que eu sou muito sentimental. Eu estou no exercício do meu mandato. Se quiser, eu posso ser sentimental, pode ser o que for, mas eu quero direitos garantidos e chega, Petito, pelo amor de Deus, chega de garantir isso no palanque, chega de garantir isso na folhinha do plano de governo. Nós queremos na prática. Como é que nós vamos garantir esse direito às crianças? E todos que assistiram viram que esse direito nos foi negado. Quem não assistiu, vamos passar? Vamos saber se ela é sentimental mesmo ou não? Eu quero ver isso aí. Outremar Dutra ainda. Será que ela é sentimental? Ah, eu sou também. Quando fala de direito, eu fico brava. Roda o VT aí. Requerimento número 342 de 2013. Senhor Presidente, considerando que chegou ao nosso conhecimento a informação de que o Centro de Atenção Integral a Crianças e Adolescentes, o CAICA, órgão da Secretaria Municipal de Saúde, está com um grande número de crianças aguardando atendimento, considerando que o CAICA solicitou à Secretaria que fosse formalizado o requerimento às escolas municipais para que não encaminhassem novos casos para atendimento a partir de 17 de junho do corrente ano, considerando que o artigo 10, inciso 3º, a linha H da Lei Complementar 204, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os profissionais de educação básica e sobre a reorganização do Estatuto, Plano de Carreira, Vencimentos e Salários do Magistério Público do município de Araçatuba, prescreve providências necessárias para a inclusão de aluno em atendimento educacional especializado, que é, portanto, de responsabilidade do município, considerando ações quanto aos critérios utilizados para o desligamento do atendimento de crianças no CAICA, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que informe e envie a este legislativo 1. A Secretaria Municipal de Saúde ou a Secretaria Municipal de Educação formalizou determinação para que as escolas municipais deixem de encaminhar novos casos para atendimento do CAICA? Em caso positivo, informar a partir de quando, qual o atendimento que será dado às crianças matriculadas nas escolas municipais e que seriam encaminhadas a este serviço, quais providências estão sendo tomadas para a regularização do atendimento de crianças no CAICA, enviar cópia do documento. 2. Quantas crianças hoje recebem atendimento no CAICA e qual a média do período de acompanhamento? 3. Quais os critérios utilizados pelo CAICA para se desligar uma criança do atendimento e quem é a responsável pela elaboração destes critérios? Enviar cópia de ato exarado pelo secretário municipal de saúde ou de autoridade competente, formalizando esses critérios. 4. Quantas crianças aguardam ser incluídas ao atendimento no CAICA, qual a idade delas e qual delas
E desde qual data estão aguardando? Vereadora Edna Flor. O requerimento está em discussão. Creio que vamos aprovar esse requerimento, apesar dele ser de junho, quase completando aniversário. Nós constatamos que o CAICA, Centro de Atendimento Integral à Criança e Adolescente de Araçatuba, através do município, apresentou um plano em 2012, dizendo que em 15 meses a situação do CAICA estaria resolvida. E hoje nós não sabemos, por isso que precisamos aprovar esse requerimento para saber a situação. Hoje nós já estamos há 22 meses e por provocação, inclusive, do Conselho Tutelar, considerando uma situação grave, instaurou-se um inquérito civil pelo Ministério Público de Araçatuba, considerando problemas graves existentes no CAICA em relação ao atendimento de saúde e avaliação de crianças e adolescentes que estaria com excesso de atendimento, que no local estaria com excesso de atendimento e falta de pessoal. 400 crianças aguardando atendimento. 400. Nós não estamos falando em algumas dezenas, nós estamos falando em algumas centenas de crianças esperando por atendimento pelo CAICA, pelo Centro de Atendimento. Solicito a senhora secretária vereadora Beatriz que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para a declaração de voto. Vereador Arlindo Araújo? Sim. Vereadora Beatriz? Não. Vereador Carlinhos, do terceiro DP? Sim. Vereador Cido Saraiva? Não. Vereador Professor Cláudio? Não. Vereadora Edna Flor? Sim. Vereador Gilberto Batata Mantovani? Não. Vereador Doutor Nava? Sim. Vereador Rivael Papinha? Não. Vereador Rosaldo de Oliveira? Não. Vereadora Tiesa? Sim. 5 votos sim e 6 votos não, senhor presidente. Rejeitado o requerimento de informações oficiais por 6 votos a 5. Senhor presidente, nós nem discutimos o requerimento porque entendíamos, que dada a demora para que ele pudesse ser votado, a gente poderia até ajudar em agilizar para que outros requerimentos também pudessem ser apreciados nesta noite. Todavia, não foi assim que os meus colegas entenderam, e é óbvio que a gente precisa respeitar a decisão do plenário, mas eu quero, de forma veemente, dizer que discordo daqueles que não consideram importante a gente obter essas informações oficiais. E é impossível que essa casa cruze os braços diante de uma informação como esta. O CAICA não teve outra opção, em razão da falta de recursos humanos, em razão da falta de condições para continuar no atendimento, ele enviou um ofício, um documento para as escolas municipais, pedindo para que não encaminhassem mais crianças. E nós queremos saber, o prefeito municipal, o executivo municipal, tem ciência dessa informação? Porque é impossível que no município uma criança com distúrbio de aprendizagem não tenha acesso ao local especializado. E nós sabemos que essa falta de atendimento, dela, muitos problemas decorrem, inclusive a evasão escolar. E depois não adianta a gente fazer fóruns sobre segurança, a gente fazer um monte de coisa a respeito dos problemas, porque a droga, não sei o quê, a criança fora da escola, porque nós não estamos dispostos a atuar nas causas. Este legislativo, não sei por qual razão, decidiu não obter informações oficiais sobre o descumprimento de várias coisas. O Plano Municipal de Políticas para Criança e Adolescente, que, como bem lembrou o doutor Nava, estabeleceu um prazo de 15 meses para que houvesse a estruturação do CAICA. E nada
absolutamente nada foi feito para aumentar. A coordenadora, que exerce um trabalho magnífico, ela, inclusive, cumula funções em desacordo com a legislação. Porque não há outra forma. Ela acumula. Por que é em desacordo? Porque nós teremos que ter assistente social lá. Ela acumula a função de assistente social e a função de coordenadora. O Ministério Público está pedindo que isso seja corrigido. Além disso, há uma lei municipal, senhor presidente, e o município está se lixando para a lei municipal. A lei municipal diz que lá nós tínhamos que ter TO, terapeuta ocupacional. A lei municipal diz que lá nós tínhamos que ter fisioterapeuta. E essas funções não estão. Não estão. Eu estou aqui com a declaração. Estou aqui com a declaração e eu já vou verificar aqui. Para o senhor corretamente. Mas estão faltando funcionários previstos na Lei Municipal 3.407. Falta a função de TO e a função de fisioterapeuta, segundo o relatório que eu tenho em mãos. Nós queremos saber como é que 400 crianças, aqui nós temos informação, presidente, de 400, depois de 350, depois de 387, não que faltam ser atendidas, não porque o CAICA não queira, é porque para garantir o atendimento para aquelas que já estão inclusas, eles foram obrigados a soltar esta comunicação, de que não aceitariam novos casos. Só que esses novos casos exigem uma atenção. Eu entendo que essa casa tem que fomentar políticas públicas. Eu entendo que esta casa tem que garantir o acesso a tudo aquilo que o ECA diz. Portanto, ter essas informações para que depois a gente possa traduzir para o orçamento que vem aí é essencial. Agora, com certeza, os que votaram contrariamente têm informações que a gente não tem. Agora, nós vamos buscar, infelizmente, via Ministério Público, né? Porque, por vias oficiais, nós não estamos conseguindo. Tá aí, você acompanhou na última sessão da Câmara dos Vereadores de Araçatuba, aí o requerimento, né, o pedido de informações oficiais da vereadora Edna Flor a respeito de informações sobre o CAICA. É importante a gente esclarecer que existem dois aspectos aí muito importantes de serem analisados. Um é o aspecto técnico, né, do CAICA, dessas crianças que têm esses distúrbios. Isso, só quem tem uma criança pode falar o que é e o que ela sente na pele por não ter esse atendimento por parte do município. O outro aspecto é o aspecto político, né, que demonstra um atraso por parte dos nossos políticos, nossos vereadores, especialmente esses que votaram sem deixar com que as informações fossem passadas pelo prefeito para você, que é o contribuinte, através de um requerimento de um vereador. Então, não tem como melhorar, pode ter certeza. Se a Câmara age dessa forma, esse aspecto político, ele não vai melhorar. Nós vamos ter que pensar mesmo nas eleições futuras, né, para que isso seja mudado. Porque cá entre nós, 2013, 2014 que já estamos, né? Isso já vem desde 2013, de agosto de 2013 esse requerimento. Vê se tem cabimento um vereador, numa Câmara de Vereadores, pedir televisionado, informação oficial a respeito de um problema que o município está passando, vê se existe, vê se cabe na cabeça de não sei nem que termo eu uso, um requerimento desse não ser aprovado, né? Tá aí o serviço, né, da vereadora Beatriz, o professor Cláudio, o Gilberto Mantovani Batata, quem que foi o outro que votou contra? Rivael Papinha, o Rosaldo Saraiva. Então, eu sou sentimental, eu vou falar aos vereadores que votarão a favor. Eu sou sentimental, vou assumir aqui meu lado sentimental. Arlinda Araújo, Carlinhos do terceiro DP, Edna Flor, Tiesa e Dr. Nava. Só. Cinco vereadores. Assim, ó, só para o município informar. O requerimento oficial é só para o prefeito dizer, olha, realmente foi recebido esse comunicado para que não se envie mais crianças para ser atendido, ou para que, né, estamos com profissionais acima, né, abaixo do necessário. Enfim. Inclusive, Petito, o prefeito poderia aproveitar um requerimento dessa ordem. Eu sei que não falta verba na saúde, não falta, né? O problema da saúde é gestão.
Verba tem. É igualzinho a verba do Fundeb. Tem. O problema é gestão. Mas tudo bem. Mas o prefeito poderia até aproveitar um requerimento desse e dizer, ó, lá em Araçatuba e lá no Ministério, que ele vai lá, parece que toda semana em Brasília, falar, olha, lá em Araçatuba tem uma vereadora me enchendo a paciência, eu preciso de mais verba para poder atender o CAIC, alguma coisa. Até aproveitar isso positivamente, né? Mas não. O problema, Petito, é que se mistura aqui essa questão político-partidária, que deveria acabar na eleição, que todo político, no dia da posse, lá na Câmara, a gente tem isso gravado, Petito. Acho que desde quando teu pai era vereador, nós temos isso gravado lá, né? Olha, agora o nosso partido é Araçatuba. O senhor já ouviu isso, né, seu Wilson? Muito. Agora o partido é Araçatuba. Vamos rezar um Pai Nosso aqui. Pronto, mas não é assim. Eu entendo, Petito, que se o prefeito quer pintar de vermelho as UBS, eu até acho esquisito. Mas ele quer pintar, pinta, não tem problema. É o PT que está aí. Paciência. Essa é uma decisão de governo. Agora, questão administrativa, não. Questão administrativa tem que ser tratada com o administrador, não é com o político. A decisão política a gente respeita. Foi ele que ganhou a eleição, né? Paciência. Temos 1000 problemas aí, tem que ser resolvidos, né? A cassação e tudo mais, mas está aí no exercício do mandato, vamos respeitar. Decisão de governo, decisão política é uma coisa, agora administrativa não. Deixar as nossas crianças sem atendimento no CAIC, por birra, por picuinha, porque a vereadora que está pedindo é da chamada oposição, eu não gosto desse rótulo, a gente é vereadora da cidade. Não tem que ter oposição em situação, se for ver, né? Eu fico brava, sabe, Petito? Eu não sou vereadora da zona A, B, leste, não sou, a gente é vereadora da cidade, a gente foi eleita para ter um compromisso com a cidade, né? Então é isso, é lamentável, eu acho muito bom, né? Para mim foi um alento saber que vocês retomaram, porque eu fiquei muito triste. E aí eu vou confessar, né, o meu lado sentimental, Regis, também, compartilho com você, a gente fica muito triste, porque é muito, muito doído, né, você vê, e você vai lá na frente do CAICA e vê as mães tendo crianças desligadas, porque às vezes não conseguiu o passe do coletivo para ir até lá, eu já sei de casos que as mães estavam internadas e o CAICA não tinha como ter essa informação e a criança foi desligada, eu soube disso por uma diretora de escola. Então, assim, são N situações que precisavam ser tratadas com responsabilidade. Inclusive é importante que essas pessoas que passam por essa necessidade aí, você que tem um filho que não está podendo ser encaminhado no CAICA, vá perguntar aos vereadores que não deixaram o prefeito dizer por que não melhora ou por que não se pode receber mais crianças. Pergunta para esses vereadores, eles devem saber, né? Porque eles não aprovaram as informações oficiais e que são prerrogativas. Vereador, isso não é uma prevaricação? Eu entendo que sim. Nós estamos direto falando isso com o presidente da Câmara, porque eu acho que há câmaras municipais, Petito, em que os requerimentos de informações oficiais nem são deliberados, não passa por aprovação, né? Porque já existe isso? Existe. Aqui em São Paulo? Existe no estado? Eu preciso levantar os municípios que existem, mas eu sei que existem, já me foi informado isso, que já se passa diretamente, apenas, né, protocola e é encaminhado. Porque é a Constituição que fala, né, que o dever do vereador é a fiscalização. Fiscalizar, não tem dúvida. O vereador só tem 2 atribuições legais. O resto é social. O resto é o compromisso que ele tem como cidadão, como membro de clube de serviço, qualquer coisa a mais, né? Tomar um chazinho, fazer parte, isso aí é outra coisa. As obrigações dos vereadores eleitos são apenas 2. Legislar e fiscalizar, né? Fazer leis para o bem comum e fiscalizar a administração pública, né, na questão dos recursos e tudo mais. São essas 2 as nossas funções. Mas uma delas está sendo cerceada e eu tenho dito isso. O nosso presidente da Câmara é professor de Direito Constitucional. Eu falo isso, ele fica bravo. Né? Delegado de polícia, eu falo para ele fica muito bravo quando eu falo que está cerceando o direito de ser vereador. Ele fala que não, que é o plenário que decide, que o plenário é soberano. Mas eu penso que nós temos que caminhar, inclusive, para buscar, né, uma forma de poder exercer o mandato, porque não dá, né, para continuar desse jeito. Não tem dúvida, mas e no mínimo todo mundo, você que está em casa aí sabendo, né, quem são os vereadores, quais são os vereadores que não deixam vocês ficarem sabendo das coisas, que não agem conforme deveriam agir, porque isso é uma prerrogativa, a informação pública é um direito do cidadão. Não precisaria nem passar pelo plenário. Você, um cidadão comum, deveria ir até a prefeitura, protocolar ali e ter essa informação. É uma vergonha. Eu me sinto envergonhado de ver
que um requerimento de informação oficial não é passado, e seja qual for o requerimento, seja benéfico, seja que cause, né, não importa a consequência, o que importa aí é o ato político, né? Então, você que está em casa, nós temos que melhorar a nossa Câmara, nós temos que melhorar os nossos políticos, nós temos que melhorar, porque senão a nossa cidade não vai andar. Né? Então, o CAIC é só um problema, para não falar da VAP também, que parece que tem coisa travada de informações, é isso? Muito travada. A VAP, inclusive nessa mesma sessão, eu pedi cópia de termos aditivos, porque, olha, eu não sei por que a prefeitura paga um jornal aqui para publicar, Petito, com todo respeito, inclusive aos órgãos de imprensa, porque está ferindo o princípio da transparência. Veja bem. Ela publica lá, extrato da VAP, 7º termo aditivo, assinado dia tal, Araçatuba, tanto de tanto. Não se tem o período pelo qual foi prorrogado, poucas vezes tem isso, algumas vezes tem, outras não, e não se tem os valores, não se tem o objeto desse termo aditivo. Eu não sei se ampliou o serviço, se diminuiu o serviço, se cortou. Então, qual que é a forma que o vereador tem, ou qualquer pessoa, né, teria, para saber, olha, assinou um outro termo com a VAP, tudo que fala com a VAP eu já arrepio, porque isso está no Ministério Público Federal, isso tem coisa feia. Olha, eu falo isso, Petito, eu estou aqui com a cópia desde 2011, né? Nós protocolamos, quando a gente viu que a VAP veio para cá dizendo que tinha expertise para trabalhar, nunca vou esquecer dessa palavra, que tinha toda a expertise. E o que ela faz no primeiro ano que ela chega aqui? Ela contrata uma empresa da Bahia para ensiná-la a trabalhar. E o município pagou de novo, paga para ela e paga para a professora dela. Que professora? A TCR, uma empresa da Bahia que veio para cá e que fez horrores aqui na nossa cidade. Gastava 200, 300 mil por fim de semana para cursinho de capacitação que os nossos profissionais da saúde davam. Eu tenho fotos que comprovam isso. Então, os nossos profissionais da saúde davam os cursos e essa TCR emitia as notas. O grande trabalho que essa TCR tinha era de emitir as notas e de vir da Bahia para cá, né? Tanto que uma equipe dessa mesma TCR, essa mesma moça responsável pela PCR, que se não me engano chama Marcela, que estava aqui, essa moça foi presa em cidade vizinha aqui, em São Manuel, né? Infelizmente, né, as coisas são demoradas, nós entramos no Ministério Público e ele encaminhou para a Polícia Federal, à época, e o inquérito, né, o inquérito 24 de 2011 está correndo, mas foi muito dinheiro. Uma tal taxa de administração, seu Wilson, que era 10% limpinho do valor de cada mês do convênio. O convênio inicial com a VAP era 2 milhões e 100 mil, eu nunca vou esquecer isso, porque essa taxa chamada de apoio operacional e logístico, porque nome a gente inventa, nome bonito, né? Então, essa bendita taxa era de 210 mil todo mês, limpinha para a VAP, né? E a gente vinha questionando, gente, não tem isso no convênio, isso não foi assinado, isso não está no convênio, essa despesa não é regular. Mas se pagou TCR, pagou curso de capacitação, pagou empresa com dinheiro da saúde para limpar a boca de lobo. Em toda a cidade está escrito isso e a gente não consegue essas informações. Aí pedi, na última sessão, cópia de termos aditivos, foi negado também. O requerimento também não foi aprovado. Ô, vereadora, e nesse caso, por exemplo, a Justiça não pode interceder e ajudar? Pode, Petito. Eu até, assim, a gente fica até constrangida, porque outro dia eu brinquei, né? Eu falei, o Ministério Público vai ter que receber uma parte do salário do prefeito, porque ele está ajudando a administrar, né? Como o Ministério Público não pode receber diretamente, tem um fundo especial do Ministério Público, até proponho que seja doado para esse fundo. Porque a gente recorre direto. É direto, muitos documentos, inclusive do CARCA. Eu quero adiantar que eu só não chorei na sessão, porque algumas coisas eu já tenho via Ministério Público. Não é brincadeira, né? não. Via Ministério Público. Então, a gente tem recorrido, a gente vai para a Justiça, a gente entra com mandado de segurança. É assim. Só que você sabe, o nosso pedido, ele tem uma ordem na Justiça, é muito demorado, é natural que seja assim, né? Mas a gente tem recorrido ao Ministério Público muitas e muitas vezes, né? E outras a gente busca verbalmente as informações, só que as informações verbais, elas não têm o mesmo valor. Seu Wilson Marinho, qual é a sua resenha aí? Como é que é a palavra que você falou? Gostei, expertise. Como é que é? Expertise. Essa palavra... Para mim era esperteza, não entendo bem. Eu acho melhor essa tradução a isso. Como é que traduz? Olha, Petito, vereadora... vou falar uma coisa, viu? Eu acho que a nossa cidade está precisando levar um choque
um choque de mudança muito grande, mas muito grande, porque o que a vereadora falou aqui é assustador. É para deixar a gente preocupadíssimo, e em especial todos aqueles que moram aqui e gostam de Araçatuba, porque nós estamos vendo a nossa cidade ir embora. Ela está me falando aqui da Bahia, está falando não sei da onde. Será que nós não temos ninguém aqui que podemos dar um jeito? Nós já discutimos aqui em outros programas que Praça Rui Barbosa, Praça não sei o quê, é gente de Catanduva, é gente não sei da onde, é gente... Pô, nós não temos nada aqui para fazer. Nós temos, comentei aqui também, vereador, nós temos 2 excelentes indústrias de carteira escolar. Não se compra carteira escolar em Araçatuba, só compra fora. Quando quebra uma, joga fora, porque se for daqui, troca. Então está acontecendo coisas em Araçatuba que nós não podemos mais cruzar o braço. Não temos poder, Petito, poder de estar fazendo. Mas é aí que nós temos que recorrer, na última esperança que nós temos aonde? Eu só queria complementar, assim, essas informações, eu tive informações recentemente, até sobre essa questão das taxas, que a vereadora Edna está falando, que elas chegam a somar aí 9 milhões aí Exatamente. Não é isso? Petito, olha, qual que é o papel do vereador? Estamos falando agora para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, a gente sabe que depois ele várias vezes vai ser reprisado, se Deus quiser, para que todos possam ter conhecimento disso, nós estamos falando, né? Eu acompanhei também aqui e admiro o protagonismo do pessoal da educação nessa luta, acho que os vereadores têm que ficar só subsidiando e o protagonismo é delas. Então, veja bem, Petito, qual que é o papel nosso? É quando o dinheiro público começa a ser mal gasto. O que é o dinheiro público? Eu sempre falo isso, eu vou muito às lotéricas pagar uns carnezinhos, né? Então, o que é o dinheiro público? É aquele dinheiro que aquela senhorinha vai lá, sabe, e pega a última moeda para poder pagar o seu IPTU, o seu imposto. É esse dinheiro que depois, né, vai ser gasto. Não é um dinheiro que cai do céu, né? Então, veja bem, em janeiro de 2011, Petito, já no comecinho da VAP, nós começamos a ver essa bendita taxa de administração, no comecinho da execução do convênio. Em janeiro de 2011, ela já somava R$1.046.000 de taxa de administração na saúde, né? E aí taxa, só para taxa que eles não estão informando o que serve, para que serve, como é, do que é. É só taxa. Taxa que não estava prevista quando foi feito o convênio. A contratação não tinha essa previsão. Então, 210 falavam que a VAP ia fazer isso porque ela era uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, não passou por licitação, por tudo isso. Tá. Aí aparece essa bendita taxa que já entre dezembro de 2009 e março de 2010, e nós só conseguimos esses documentos em 2011, depois de vasculhar centenas de caixas que eles nos mandaram, porque é muito difícil você obter informação, você tem que ficar ali, sabe, quase que de joelho implorando. Eu tenho foto dessas caixas, são, sabe, centenas de caixas que nós tínhamos lá, cerca de 90 caixas para vasculhar. Então, só no comecinho de 2011 que a gente formalizou, porque, Petito, eu brinco, com esse meu tamanho, eu não falo nada que eu não tenho documento. Já pensou, né? Se eu não tiver prova, eu tiver que correr, seu Wilson, então não dá. Então, imagina eu, então, né? Sem uma perna. Não dá, nós dois temos que só falar a verdade, seu Wilson. Só falar a verdade, né? Então, a gente só fala o que a gente tem documento. Essa questão do CAI, que eu tenho o documento da escola. Eu não quis expor, né, ninguém, tirei timbre da escola e tudo mais, foi uma mãe que me entregou, mas a gente tem. Então, aqui também da VAP nós tínhamos. Quando a gente consegue os documentos, a gente vai, isso nós estamos em janeiro de 2011. Se tivesse parado aí, não tinha chegado a 9 milhões. Agora são 9 milhões, sabe Deus se são só 9, né? Então, é tudo isso que a gente vem questionando. Lembrando que toda a equipe da VAP que vinha para cá era paga. Então, a VAP pagava, e eu acho justo que os profissionais da VAP eram todos pagos, inclusive os que administravam o convênio. Tem salários, nós temos cópia de olerites, tranquilo. Agora, o que não pode é ter mais essa taxa que nós não sabemos do que é. E depois mais uma taxa de consultoria especializada. Né? Que consultoria é essa? Que precisa vir da Bahia para cá, inclusive é outro estado, é outra DRS, é outra regional de saúde, é outra legislação. Como que esse pessoal vinha capacitar o nosso pessoal aqui, seu Wilson? Brincadeira. E nós pagando avião e tudo mais para esse pessoal. Gente, é no mínimo muito, muito questionável. Eu espero, eu sei que foi concluída agora uma auditoria por técnicos da CGU, se não me engano, ou nomeados pela CGU, né, pelo governo federal próprio, de órgão de fiscalização.
E a gente espera que isso chegue e que o município receba de volta esse dinheiro, né, para poder aplicar na saúde. Inclusive é uma quantia que daria para dar esse reajuste dos professores, por exemplo, ao longo dos 6 anos. Com Se a gente for fazer a conta aí de reajuste de 30%, entendeu? Contratar, sobre 900 funcionários. Descentralizar, pôr um CAI, que eles adoram falar em zona sul, zona norte, zona leste, cada um tem um cacique, né? Então dava para pôr CAI em todas as zonas, né? De zona em zona, né? A prefeitura, por exemplo, faz o quê? Desde novembro, né? Que não dá autorização para o cara reformar a Praça São João, por exemplo. Exatamente. Olha que absurdo isso. O dono da construtora que ia reformar a Praça São João, que desistiu, disse que desistiu porque desde novembro ele está esperando a autorização para fazer a obra, que agora a obra ficou muito cara para fazer, em vista do preço que ele passou lá. Então, uma autorização, né? A gente falou aqui no programa sobre os tapumes aqui da prefeitura, que tem que falar com a justiça. Imagina se um juiz, em sã consciência, ia negar, tirar aquilo que está lá, arrumar aquela calçada. Então, quer dizer, está totalmente, né, existe uma controvérsia aí muito grande entre o público, entre aqueles que estão aí para exercer as suas funções, não tem, vereador? Uma discrepância enorme. E aí envolve tudo, né, Petito? Assim, das pequenas coisas às grandes, né? Você lembrou da Praça São João? Assim que eu vi o edital, eu fiquei muito preocupado, porque nós estávamos com todo o problema da Praça Rui Barbosa, né? Que foi motivo até de programa em rede nacional. Aí eu falei, gente, como é que nós vamos começar uma outra praça sem terminar essa? Aí fala, a senhora tá louca, uma coisa não tem nada a ver com a outra, vamos tocar as duas obras. Tá aí, resultado tá aí. Nenhuma e nem outra. Sabe Deus quanto. E hoje tem a convocação aqui, ó, todos estão convidados. O Argemiro novamente mandou aqui para mim, hoje, dia 27 de 2014, às 20 horas, na sala ao lado da quadra do Santuário São João, o grupo criado para acompanhamento das obras de reforma da São João, Praça é Nossa, realizará reunião de discussão e avaliação das últimas informações. Já tem uma informação aí, o Petito acabou de soltar a informação, hein? O cara falou, né, o responsável... Foi matéria da Folha da Região. Matéria da Folha da Região. Ele não fez a reforma porque ele não teve autorização em novembro. Agora que estão querendo, já aumentou tudo. Aumentou cimento, aumentou tudo. Ele não está errado. Ele não está errado. Petito, é a mesma situação do restaurante popular, é a mesma. Ele disse na entrevista, ele falou, olha, naquela época eu estava preparado. O preço cotado foi em cima do material a um certo preço. Agora o material disparou, subiu tudo. Como é que consegue? O problema do restaurante popular foi esse. Fizeram a licitação lá atrás, demorou tanto, os valores mudaram, inclusive, né, dos equipamentos, das coisas internas lá, dos utensílios que se usam no restaurante. Tudo isso mudou. E é claro, o comércio não trabalha no passo da Prefeitura de Araçatuba. Né? O comércio tem uma lei própria, o mercado ele tem uma dinâmica própria. O seu Wilson é o doutor para falar nisso aqui muito mais do que eu. Ele tem uma expertise sobre isso. É verdade. O senhor tem muito conhecimento. Então não dá para o senhor esperar uma tabela de cimento, nós vamos aumentar. Não vai porque o prefeito de Araçatuba ainda não concluiu a obra. Pelo amor de Deus, né? Não concluiu a licitação. Petito, mas é tudo. Você vai ali na 2 de dezembro, a Secretaria de Planejamento terminou lá a pavimentação, colocou placa. Ótimo, placa lá. Só que as placas estão ao contrário, Petito. Se você está subindo a 2 de dezembro, né, no sentido lá da Eliezer, você tem que passar a rua, olhar no retrovisor e ser muito bom de ler ao contrário, né? Porque as placas estão ao contrário. Não compensa fazer uma rotatória, o cara faz um balão, eu acho que vai ter que lê fazer, a placa e segue. Aliás, muito bem lembrada a rotatória, porque aqui um problema chama outro, né? Todas as transversais da 2 de dezembro, ela tem 2 pistas e tem uma pequena travessa ali, todas estão sem asfaltar. Asfaltou o lado A da pista, o lado B e no meio é terra. Ou seja, choveu, enche tudo de terra. Isso aí um amigo comentou comigo ontem, falou a respeito das placas, desse problema das placas estar do lado contrário. Que bom que não sou só eu que tô falando. Comentou comigo ontem, olha que coincidência. E falou dessas travessas, porque eu moro ali perto. Então. E eu estava vendo a matéria hoje na Folha da Região a respeito de um local construído em Birigui para Cooper, né, pista de passeio, que está com problema. Eu falei, então a gente vai ter que abordar também o daqui. A Lagoa do Miguelão, que é perto da minha residência, já não tem condições mais de ninguém praticar nenhum tipo de esporte lá. Senão vai ter que correr de bicho. Tem verba. Falando nisso, nós temos até no nosso Facebook aqui uma cobrança, só para fugir um pouco do assunto, que o Rosaldo ficou de nos trazer aqui os documentos da Secretaria do Meio Ambiente, como é gasto o dinheiro da Secretaria do Meio Ambiente.
porque são investidos pelo município R$3.300.000 por mês, o que dá uma média mais ou menos de 300 e poucos mil reais por mês. E isso é pouco, a gente quer saber por que é pouco, o que a Secretaria tem comprado, o que a Secretaria tem investido, qual é o valor que os funcionários, tanto os de carreira quanto os indicados, recebem, para a gente poder, né, contribuir aí, colaborar com o poder público, fazendo a nossa parte, não é isso, Wilson? Perfeitamente. Mas o Rosaldo ficou de nos trazer, deve estar trazendo, disse ontem que já estava correndo atrás e que essa semana ainda o material deve estar em nossas mãos, vamos aguardar. Cobra lá pra gente, dona Edna. Cobrar. Cobra pra gente. É companheira ali, tá pertinho, né? Rosaldo deve ter as mesmas dificuldades da dona Edna, né? Nem também tanto, de adquirir nem tanto, também. Nem tanto, porque ele já se aproximou bastante do Executivo, ele tem só essa pendência aí com a Secretaria do Meio Ambiente, mas hoje ele integra a bancada do senhor prefeito, então ele tem outras facilidades. Então, meu amigo Rosaldo, traga pra gente documentação, por favor. É isso, Tito. É isso aí. Bom, é isso, mas não é só isso, né? São muitos os assuntos. Infelizmente, o nosso tempo está terminado, mas a gente volta aí a se encontrar na próxima semana. Nós queremos agradecer aí a presença da vereadora do PPS, Edna Flor, em nossos estúdios, para contribuir aí com você, cidadão, com as informações que, infelizmente, a Câmara não nos dá, né? Não aprova para que o prefeito nos forneça. Então, nós voltamos a nos encontrar na próxima semana para mais um Araçatuba ao Vivo. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.